Dois os motivos que me trazem a essa tribuna hoje. O primeiro deles é fazer um registro feliz. Nesses últimos 10 dias, participei de 3 marchas para Jesus, tremendamente maravilhosas. No sábado próximo, retrasado, participei no Rio de Janeiro, de uma marcha que tinha quase 1 milhão de pessoas, e que lotou o Sambódromo. E eu quero aqui parabenizar aos organizadores da marcha, organizar as lideranças evangélicas do estado do Rio de Janeiro, fazer uma referência ao meu amigo pastor Silas Malafaia, a ordem dos ministros, as lideranças, os diversos vieses de confissão de fé, católicos, que ali estavam e que marcharam pacífica e ordeiramente pelas ruas do Rio, saindo da Central do Brasil, senador, pela família tradicional, pelo Brasil e contra a corrupção. Momento memorável quando o Sambódromo foi tomado, literalmente tomado, esburrando por todos os lados. E um povo ordeiro, que conhece hoje o seu papel, abençoava o Rio de Janeiro, porque confia em Deus. E sabe que o Deus e o Jesus que nós marchamos por ele no Rio, é que pode mudar a situação do Rio, ministrando vitória sobre essa cidade, libertação das drogas, do medo, da destruição, do crime, do sequestro, do estupro, do abuso de crianças. De igual modo aconteceu em São Paulo. A memorável marcha para Jesus, a maior do mundo, acontecida em São Paulo. Se lá em São Paulo, senhor presidente, não tinha 4 milhões, eu não sei fazer conta e nem conheço movimentação de gente em grandes encontros, e eu conheço. No outro dia a mídia disse que tinha 350 mil pessoas, uma brincadeira de mau gosto. Aliás, não é nem novidade, porque tudo que fazemos pela paz, pela vida, sabe, onde tem evangélico no meio, as coisas são sempre diminuídas, não existe um upgrade para baixo, se é que existe isso. Mas eu quero parabenizar a organização da marcha. Apóstolo Estevão, a bispa Sônia, a Igreja Renascer, que fez a primeira marcha do Brasil há 22 anos atrás. O apóstolo Valdemiro, a unidade da confissão de fé, de católicos, espíritas na rua, pessoas cristãs que amam esse país de maneira tão forte, que foram marchar em nome de Jesus, este Jesus que tinha natureza humana e natureza de Deus. E na sua natureza humana, ele ensinou: dai a César o que é de César, a sua natureza de Deus, e a Deus o que é de Deus. Dizia: nós estamos em sociedade, precisamos conhecer os nossos direitos e requerer os nossos direitos. Nós não podemos ser manobrados, ser massa de manobra. Aqueles que querem chegar ao poder, nos usando, e no exercício do poder, eles vilipendiam valores de família, destrói a família, porque é mais fácil dominar o Estado com uma família destruída, porque por via de consequência também a sociedade. No sábado próximo passado, eu fui à marcha de Manaus. Havia 1 milhão de pessoas na rua. Parabéns à Ordem dos Ministros da Amazônia pela organização. Tive a oportunidade de conviver de perto com aqueles ministros e também sacerdotes católicos que faziam aquela grande marcha pela paz, naquela grande avenida, e que encerrou no Sambódromo lá de Manaus. Quero, de uma maneira muito especial, abraçando essa ordem de ministros, abraçar o pastor Jonatas, pastor presidente da Assembleia de Deus, o meu amigo apóstolo Renê Terranova, e todos os outros líderes de que eu não tenho como citar o nome por falta de saber desses nomes. Mas você sabe, lá estava o prefeito Arthur Vigílio sentado, assistindo um povo ordeiro, que não promove baderna, que não promove quebra-quebra, que não bota fogo em ônibus, que não queima patrimônio público, que não queima patrimônio de terceiros, e que
não deixa as avenidas lotadas com papelote de cocaína, que não produz ocorrência policial, ou até mesmo garrafas de cerveja ou lata pelo meio da rua. Muito pelo contrário. Marcharam, pregando vida, conclamando que esse Jesus em oração abençoe Manaus. E livre Manaus dos abusadores de criança, da violência, do tráfico. Que abençoe e faça prosperar, porque Manaus, assim como São Paulo, o meu querido Espírito Santo, o seu Pará, o seu Paraná, nós somos o Brasil e nós sabemos que estamos em queda livre e mais do que qualquer uma outra iniciativa, nós precisamos e dependemos de Deus. Portanto, participei dessas 3 marchas memoráveis, pelas ruas de milhares de pessoas, sem fazer um assinte ao cidadão. Sem fazer um ataque à fé alheia, sem fazer um ataque à cidadania de alguém, sem fazer um ataque à opção sexual de alguém, sem fazer um ataque a ninguém que seja, muito pelo contrário, ministrando sobre a cidade, sobre esse país, aquilo que de melhor nós podemos dar, o nosso sentimento de paz, de vida, as nossas energias, para que esse país ganhe o rumo. E aí me lembro, senador Flecha, que quando os Estados Unidos foi atacado em 11 de setembro, meu presidente. E 11 de setembro foi atacado. O Bush chamou 8 cidadãos experientes para uma reunião na Casa Branca. E entre eles, Billy Graham, considerado o grande pregador do século passado. Ainda vivo, graças a Deus, com mal de Parkinson. E naquela reunião ele não pôde ir, o Parkinson muito avançado, mandou a filha. E após ouvir o 7, ele disse, o seu pai foi convidado a não ver, ela disse, ele manda um bilhete ao senhor. Entregou o bilhete ao Bush, e o Bush abriu o bilhete, e Billy Graham escreve, a América esqueceu de Deus. Senhor presidente, esse país esqueceu de Deus. As autoridades aqui que violam princípios de família, que odeia a família. As autoridades aqui que querem de toda ordem fazer a família engolir aquilo que eles querem do ponto de vista educacional, da educação sexual dos nossos filhos. Nós podemos usar a frase de Billy Graham. Esse país esqueceu de Deus. Senhor presidente, fazendo um registro das marchas que participei, e acho que participei de marcha que chega aí, somando onde eu participei, há 6 milhões de pessoas andando nas ruas desse país, marchando por Jesus em nome da paz. O segundo registro que faço, e esse com muita tristeza, senador Flecha Ribeiro, que me traz a essa tribuna, é para fazer referência à marcha gay, à marcha GLBT, feita no estado de São Paulo. E o meu pronunciamento é para revelar o meu repúdio, a minha insatisfação, a maneira indigna como se comportaram afrontando uma sociedade cristã desse país. Senador Flecha Ribeiro, há 2 anos atrás eles foram à avenida e levaram os símbolos religiosos da Igreja Católica em posição sexual, em pleno de respeito a um povo, os católicos desse país. Mas o final de semana próximo passado, eles passaram do limite, se é que não já passaram. E começo a minha fala dizendo que quem quer respeito tem que dar respeito. Quem cobra respeito tem que dar respeito. Senhor presidente, a palavra homofobia, ela foi banalizada nesse país e não é nem tipo penal, não foi tipificada no Código Penal brasileiro. O que é homofobia? O homofóbico é aquele que quer matar, quer destruir. Mas foi tão banalizada aqui no Brasil, na sociedade brasileira, por uma minoria, contra uma grande maioria de famílias cristãs desse país,
Se você não aceitar o gesto afetivo de um homossexual, você é homofóbico. Se você não bate palma para a opção sexual dele, você é homofóbico. O que é homofobia, afinal de contas? Eu tenho dito aqui dessa tribuna, e fico muito a cavalheiro, o meu suplente no Estado do Espírito Santo é um travesti. Eu sou, não suplente, o meu vice-presidente, eu sou presidente do meu partido, PR. E lá no meu estado, o meu vice-presidente é um travesti, chama Moa. É presidente da Câmara de Nova Venécia, quero até desejar saúde, o Moa está muito doente, que Deus lhe abençoe, lhe cure. E Moa é presidente da Câmara pela terceira vez, ou quarta vez. Votado pela sociedade porque, enquanto homem público, é um dos mais honrados e decentes do Estado do Espírito Santo, independente da sua opção sexual. A opção sexual dele é um problema dele. Se Deus deu livre-arbítrio ao homem, não sou eu que vou tirar o livre-arbítrio. Deus deu. Problema dele, como vai usar. A Bíblia diz, de formas que cada qual dará conta de si diante de Deus. Só posso dar conta de mim. Agora, existe uma dívida minha com o homossexual. Qual é a minha dívida para com o homossexual? Respeito. A regra da boa convivência é o respeito. É a dívida que ele tem para comigo. Eu respeito, ele me respeita. Eu sou cidadão, eu pago imposto, ele paga imposto. Eu trabalho, ele trabalha, ponto. Nós devemos nos respeitar e nos tolerar. Onde é que reside o crime? Na intolerância. E por não glamorizar, não bater palmas, e não aceitarmos, por exemplo, que o PL 122 da homofobia fosse aprovado aqui, nós somos fundamentalistas. Eu não posso ter uma opinião própria, a minha opinião me faz fundamentalista. Retrógrado, atrasado. O mundo mudou. Não é o conceito do Supremo. Se o mundo mudou, não sei. O conceito do Supremo não me interessa. Deus não mudou. Então, eu sou atrasado, eu sou intolerante. Por que eu sou intolerante? Eu posso ter posição. E na minha posição, respeitar a sua posição. Aqui no Senado eu respeito a posição de quem bate palma para o movimento LGBT, para quem quer identidade de gênero em escola. Eu discuto, debato, mas respeito. Posição se respeita. Ontem eles fizeram a marcha deles. E levaram para a avenida um travesti numa cruz. Ensanguentado, coroa de espinho. Simbolizando Jesus. As fotos estão em todos os lugares. E beijando na boca com outros homens. A Bíblia diz no capítulo de Romanos que trocaram a imagem do Deus da verdade em mentira, inflamando-se na sua sensualidade. Homem com homem, mulher com mulher. Diz a Bíblia que eu creio e é preciso ser respeitado na minha crença, recebendo do Criador nos seus corpos a recompensa. Olha, é a Bíblia, eu creio na Bíblia. Eu preciso ser tolerante, preciso respeitar. Esse país é cristão. E agora aqui eu falo em nome de milhares de cristãos brasileiros, instados pelos cristãos católicos, espíritas, evangélicos do meu estado do Espírito Santo, que tem 3 milhões de votos, me mandou para cá com 1,5 milhão. E cobrando a posição em nome deles. Milhões e milhares do país inteiro. Há uma revolta generalizada com essa atitude nefasta, inescrupulosa e reprovável. Reprovável! E eu chamo a atenção daqueles que aplaudem o movimento gay, é um direito de vocês que são senados, senadores, deputados federais. Eu gostaria que vocês fossem à tribuna para dizer que o que aconteceu sábado, se é reprovável, se é digno de aplauso, se é isso mesmo que tem que fazer. Porque nenhum dos senhores chegaram a essa casa aqui sem voto dos cristãos desse Brasil. O senhor não chegou aqui sem os votos dos cristãos do Pará. Católicos, espíritas, evangélicos. Daqueles que respeitam e amam a família e que também detêm o respeito. Nós fizemos marchas ordeiras. Imagine se numa marcha dessa que eu citei, alguém tivesse queimado uma bandeira do movimento gay. Isso hoje aqui estaria nas ruas, nas televisões, nos blogs. Uma celeuma. Intolerantes, radicais, discriminadores. Mas olha o que fizeram.
Senador Flecha, veja as fotos, peça a sua assessoria para levantar as imagens, para que Vossa Excelência possa colocar a mão na cabeça e lembrar da sua mãe católica, do seu povo católico, e dizer, olha, todos os limites eles já ultrapassaram, mas eles foram longe demais. Foram longe demais. E é preciso que nós nos levantemos. É preciso que nós tomemos posição. E eu sou presidente da Frente da Família, a Frente Parlamentar Mista desse parlamento, dos dois parlamentos. E eu falo em nome dessa frente, aliás, tomei a liberdade de ligar a N senadores, dizendo o meu pronunciamento hoje, numa segunda-feira, porque eles estarão aqui amanhã, e eles diziam, fale no meu nome, fale no nosso nome, fale em nome da minha família. Agora eu pergunto, esse procedimento na marcha, tão assintoso, escabroso, o que é que eles estavam querendo com isso, eu pergunto? Conquistar a sociedade? Conquistar? Colocar as famílias do lado deles? Eu ainda faço mais uma pergunta. O que eles estavam querendo? Conquistar os parlamentares? Com tal comportamento? Porque tudo é votado aqui. A lei sai daqui, se boa ou ruim, sai dessas duas casas. Era conquistar esses parlamentares? Se a intenção foi essa, deu tudo errado. Deu tudo errado. Ou a intenção foi ser assintoso mesmo, fazer deboche, fazer anarquia, que nós não podemos suportar. Senador, presidente, eu tomo a liberdade de enviar ao senhor Pepe Vargas, senador, Flecha Ribeiro, meu senador presidente, ministro da Secretaria de Direitos Humanos, da Presidência da República, esse documento. Porque a Secretaria de Direitos Humanos, eles tomam posição por tudo. Eles só nunca tomaram posição quando o Estado Islâmico faz decapitação de cristãos, que matam crianças, eles ficam calados. Você imagina que se tivesse sido queimada uma bandeira GLBT numa praça dessa no final de semana, eles já teriam se pronunciado. Mas eu quero que o ministro se pronuncie sobre essa violação de direitos, sobre essa intolerância. A ministra Maria do Rosário, qualquer coisa que versasse sobre casamento homossexual, ou qualquer coisa, ela se levantava como uma gigante. Eu não vi essa Secretaria de Direitos Humanos se levantar contra a barbaridade dessas meninas estupradas e mortas por esses homens travestidos de crianças chamados menores lá no Piauí, que tiveram paus e pedras colocados dentro da vagina, que cortaram o bico do peito das crianças, jogaram de cima de uma ribanceira, que a senadora Amélia acabou de falar aqui. Não vi pronunciamento de ninguém, mas eu quero, como senador, estou documentando a barbaridade, a afronta aos cristãos desse país, ao senhor Pepe Vargas, para que o ministro me responda ao Brasil, para que eu possa vir a essa tribuna e ler a resposta do ministro do governo. Eu estou enviando, senhor presidente, ao senhor procurador-geral da República, o doutor Janot. Não gosto de ler nada, mas eu quero ler o cabeçalho aqui. O senador da República, Magno Malta, presidente da Frente Parlamentar Mista, em defesa da família, apoio à vida, com gabinete na ala, senador Tanqueiro Neves, gabinete 57 do Senado Federal, local em que indica desde já para o recebimento de futuras notificações. Vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com base nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, no artigo 208 do Código Penal Brasileiro, submeter à apreciação de Vossa Excelência a seguinte representação. Em face dos organizadores da 19ª Marcha do Orgulho, gay, lésbicas, gays, bissexuais, transvestis e transexuais, que eles têm todo o direito de fazer. Está respeitado, o país é democrático, cada um faz o que quer, cada um segue a sua vida. Nós só não temos direito de respeitar e sermos intolerantes com os outros. E de todos os responsáveis pelo escárnio, vilipêndio, a imagem de Jesus Cristo, que como cristão eu amo, é o Senhor da minha vida. Não estou aqui falando e fazendo reverberar coisas que outros creem. Eu creio. Eu creio. Ele é o Senhor da minha vida. Ele não precisa de mim para defendê-lo. Mas eu me sinto na obrigação de levantar a minha voz no meio de tamanha profanação, tamanho escárnio.
para revelar o meu repúdio. Todos os responsáveis por esse escárnio, vilipêndio, a imagem de Cristo na cruz, pela disseminação de ódio e intolerância religiosa, eles falam em homofobia. Seria cristianofobia o que eles estão fazendo? Essa intolerância? Cristofobia? Catolicofobia? Evangelicosfobia? Confissão de fé diversas? Fobia? Durante a realização do evento, pelas razões de fato e de direito adiante exposto. Dos fatos, data de 7 de julho, que eu começo a descrever a marcha, e trago aqui para ele a lei. Trago para ele a lei. Acabei de citar a lei, eu relato o procedimento, eu relato as imagens e trago aqui para ele as fotografias. Pode filmar aqui? Aqui, senador Flecha. Você filma aqui, põe maior lá na câmera. Senador Capiberibe, olha ali. Por favor. Aqui, esse banner, nesse trio, traz o apoio da Petrobras e da Caixa Econômica. Eu pergunto, senhores senadores, deputados federais, é legal isso? É honesto isso? A Caixa Econômica, a Petrobras, financiar um movimento como este? Porque esse país, a Caixa Econômica, a Petrobras, foram construídos com o suor do Brasil, com o meu suor, o suor da minha mãe, com o seu suor, suor de católicos, de espíritas, de hinduístas, de budistas, de evangélicos, de católicos. E nós vemos o nosso dinheiro aqui, patrocinando esse escárnio contra Jesus Cristo. E eu peço, então, ao nosso querido procurador, veja essas imagens dos crucifixos, homens nus, se tapando com o crucifixo, senador Capiberibe. E Vossa Excelência, que tem boa convivência com os evangélicos, eu já estive lá, fui no segundo turno da eleição do seu filho, pedi aos evangélicos que votassem no seu filho. Olha que barbaridade. Olha que escárnio diante de uma imagem de Nossa Senhora, que é tão cara para os católicos. Olha que barbaridade, olha que escárnio. Olha o escárnio, o tamanho do escárnio. Aqui. Olha o tamanho do escárnio. Escrito: não homofobia, GLBT. E nós sabemos o que estava escrito na cruz com a morte de Jesus. Este é o rei dos judeus. O que é homofobia? Que banalizaram essa palavra, que não tem tipificação no Código Penal. Olha que barbaridade! Não é possível ficar calado. Quando eu cito o ministro Janot, o nosso procurador-geral, o pedido, diante dos fatos narrados, que subsumem perfeitamente as normas legais referidas, configurados crimes que ofendem garantias, princípios constitucionais, mormente princípio de tolerância e respeito à diversidade religiosa, venho requerer de Vossa Excelência o recebimento e processamento da presente notícia crime, com o feito de servir de base para constatadas e presença de indício suficiente de materialidade e autoria, conforme narrada a outros que Vossa Excelência entenda presentes, ofereça denúncia crime ao Poder Judiciário, ou caso entenda pela necessidade de maiores esclarecimentos, que requerente e instalação de inquérito policial, para que seja apurados os fatos e a responsabilidade penal de todos os imputados por organizar e protagonizar conduta criminosa prevista no Código Penal. Digo mais,
desafio os senhores senadores que pensam diferente de mim e são respeitados, que amanhã venham a esse plenário e façam um discurso dizendo: eles agiram certo, parabéns, fizeram muito bem. Sabe por que vocês não farão? Porque vocês têm medo do voto da base de vocês. Mas esse povo não é besta mais, alerta. Ou então vem aqui amanhã e diga: vocês passaram do limite. Vocês passaram do limite. Não é assim que se faz. Eu conclamo os deputados federais da Frente Parlamentar Mista da Família. Conclamo o senador Carimbão, presidente da Frente Parlamentar Católica. O Eros Biondini, a Frente Parlamentar Espírita, que amanhã encha aquela Câmara e tome posicionamento. Porque não basta dizer que somos. Precisamos assumir quem nós somos publicamente. Mas eles passaram do limite, porque tem um governo que os respalda. Essa barbaridade, financiada com dinheiro viajando da tão combalida Petrobras. Da nossa Petrobras, que se encontra na forca. Combalida, sem forças para se levantar. Mas ainda tem dinheiro para patrocinar uma barbaridade como essa. Avaliem os senhores que se a Petrobras ou a Caixa tivesse patrocinado a marcha para Jesus de um desses lugares ou estado, o escândalo que hoje já estaria nos jornais desse país. Fica aqui o meu repúdio, em meu próprio nome, da fé que eu confesso e professo, da Bíblia que creio. Eu amo Jesus, senador Capibaribe. Eu amo a Jesus, Senhor da minha vida, minha referência. Da ofensa que senti, que sobreveio sobre mim, mas eu nasci desmamado. Eu nasci desmamado. Eu sou filho de Dadá. Eu não boto o galho dentro nunca. Medo eu conheço de ouvir falar, nunca fui apresentado. Posso sofrer retaliação, venha. Aí não cito mais a Bíblia. Vou citar Erasmo e Roberto Carlos. Pode vir quente que eu estou fervendo. Porque ninguém vai me calar. Ninguém vai me calar. Esse país ainda não foi por fosso e implodiu por causa dos cristãos, das famílias ordeiras, das famílias que não fazem baderna, vilipêndio, das famílias que não têm boca de fumo, das famílias que não fabricam bebidas alcoólicas, material pornográfico, que não ensina jovem para balada, desrespeitar pai e mãe, se alcoolizar na madrugada. Nós não temos boates, nós temos templo. Que nos respeitem, que nos respeitem. Ninguém vai me calar, ninguém vai me calar. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita. E nenhum mal te atingirá. E aí eu pergunto, quais as razões que eu tenho para temer? Nenhuma. Nenhuma razão para temer. Um pastor falava, dando uma aula num congresso sobre homossexualidade na igreja, foi denunciado por um deputado e de repente lá baixou a polícia, fechou as portas da igreja, já levou todo o material. E denunciaram ele na procuradoria porque ele estava falando sobre um assunto que ele crê, está na Bíblia, quem o proíbe. Olha só que barbaridade. Um lançou um livro, censuraram a capa do livro, foi denunciado na Procuradoria-Geral da República. Imagine o senhor, e eles fazem isso e ninguém faz nada, esperando que a gente vai se calar. O tempo da cegueira passou. O tempo da surdez não existe mais. O tempo de ficar mudo ficou para trás. O tempo da idiotice já não existe mais, absolutamente deletado. Pois eu quero estar nesse plenário amanhã. Eu quero ouvir as manifestações daqueles que sempre aplaudem. Daqueles que dizem que está certo colocar nas escolas identidade de gênero. Eu não sou contra, não. Mas que o governo faça uma escola tão somente homossexual. O pai que se sentir à vontade coloca o filho dele lá, para ele aprender identidade de gênero desde criança. Mas não venha querer colocar nas escolas, como eles querem agora, pelos municípios, pelos estados, tentando enfiar a goela abaixo e desfazer aquilo que pai e mãe ensinam em casa. Faça uma separada. Se um pai homossexual ou uma mãe achar bom, coloca seu filho lá. Mas não tenta colocar isso na goela abaixo de um estado
absolutamente cristão, majoritariamente cristão, e repito, que ama Jesus. Que ama Jesus. Vossa Excelência tem a palavra. Senador Magno Malta, não é só Vossa Excelência que está embasbacado com o que foi feito ali. O presidente, veja bem, o presidente do Conselho de Atenção à Diversidade Sexual de Cuiabá, Valdomiro Arruda, avaliou como uma aberração. Ele disse, ele foi para a parada gay em São Paulo e ficou estarrecido com o que viu lá. Ele disse o seguinte: a parada é uma forma de nós lutarmos contra a violência e defender os interesses da nossa opção sexual. E fui a esse encontro para isso. Mas como católico, ele disse, como católico, saiu de lá muito decepcionado com o que viu. As pessoas usando símbolos religiosos como tapa-sexo, introduzindo crucifixos nas partes íntimas, simulando cenas sexuais com atores, com pessoas no crucifixo, como se fosse Jesus, e dizendo que estava ali lutando contra a homofobia. E Vossa Excelência disse muito bem, e ele também, o Valdomiro Arruda, disse, em que isso contribui para diminuir a homofobia. Mas o que Vossa Excelência trouxe aqui hoje é muito interessante e o Ministério Público precisa estar atento a isso. O que foi cometido ali foi um crime. Existe um decreto no Brasil, o decreto 2.848 de 1940, que fala sobre injúria religiosa. E a pena não é pequena. É uma pena de 1 a 3 anos e mais multa. Mas tudo isso patrocinado por quem? Com dinheiro de quem? E isso é um absurdo. Vossa Excelência mostrou cartaz aqui para todo mundo ver em cores, ao vivo em cores, patrocinado pela Petrobras. Aliás, eu protocolo agora um ofício nessa casa, aliás, deve estar protocolado, pedindo à Petrobras e à Caixa Econômica que informe os valores que saíram dos cofres públicos para patrocinar essa barbaridade. Mas, senador, tem mais uma coisa. Eu penso que isso é fruto... Vossa Excelência falou da idiotia aí. E Nelson Rodrigues dizia muito bem na Revolução dos Idiotas. Ele dizia o seguinte, hoje são tanto e estão em tantos lugares que por serem maior número já querem tomar o poder. Então, eu não tenho dúvida que muita gente, assim como o Valdomiro Arruda ali, não concordava com a aberração que foi feita. Isso é um absurdo, é de uma burrice relinchante, olhando do ponto de vista para qual era o objetivo da marcha. Mas eu queria lhe parabenizar por ter feito esse pronunciamento, porque alguém precisava dizer. E Vossa Excelência, com muita coragem e propriedade disso aqui, o que a família brasileira com certeza está na garganta querendo falar. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente.